Vamos abrir o texto sagrado, quero convidá-los a Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos concluir o estudo desta preciosidade hoje. Vamos estudar do verso 10 ao verso de número 23. Se você nos visita, na maior parte do tempo é como nós estudamos a Bíblia, livro por livro, parágrafo por parágrafo. Chamamos isso de sermões expositivos, que expõem a Bíblia como nós a temos, certo? E de todos os visitantes, bem, eu percebo alguns, nós temos um irmão que foi de nossa igreja, Caio. Fica em pé aí, Caio, tira a máscara rapidinho, depois tu bota. Porque ninguém percebeu, nem eu. Então, para aqueles que conheceram Caio, foi membro de nossa igreja por anos e hoje está servindo ao Senhor na primeira igreja presbiteriana de Porto Velho, Rondônia. Que bom vê-lo por aqui, Caio. Que Deus te abençoe, viu? Pode colocar a máscara de novo, senão o povo vai ficar com medo. A propósito, irmãos, eu comecei a tomar um remedinho na sexta-feira passada para pressão. Doutora Tereza, essa leseirinha é normal mesmo? Eu estou aqui quase parando, minha irmã. É assim mesmo? Que Deus nos ajude, irmãos. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10. Lá de casa, Cael certamente é a pessoa que mais orou pelo fim da pandemia. Ao menos publicamente. Toda vez que ele tinha a oportunidade de orar, ele mencionava: Senhor, me deixe voltar para a igreja, me deixe voltar para a escola. Por graça, Deus atendeu às orações dele. Primeiro, ele voltou aos cultos públicos, com todos nós, e na última semana, ele voltou à escola, sim, com alguma ansiedade, mas ele voltou. E ele amou, irmãos. Chegou em casa radiante. E quando estávamos em volta da mesa para o jantar, ele pediu: pai, deixa eu orar hoje. Eu falei: ore, meu filho, fique à vontade. E a oração dele foi curta, mas eu julguei bonita. Ele disse: Senhor, muito obrigado mesmo, por me deixar voltar para a escola. Gratidão, como nós dizemos, é tudo, irmãos. Ela revela a alegria de um coração satisfeito. E acaba contagiando as pessoas que estão por perto, não é assim? É o que temos aqui ao final de Filipenses. O apóstolo Paulo abre o coração para agradecer àqueles irmãos. E suas palavras, além de revelar gratidão, obviamente, acabam se tornando fonte de encorajamento. Pois, como vamos ouvir, Paulo nos declara aqui que o Senhor Deus tem alegria para os seus servos, em toda e qualquer circunstância da vida. Vamos ler, para começar, o verso de número 18. Filipenses, capítulo 4, verso de número 18. O texto sagrado nos diz: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Vamos orar outra vez por este momento? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra. E talvez estejamos vivendo como os salmistas do passado tantas vezes viveram. Um deles chegou a dizer: a minha alma se consome de tristeza. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece-me conforme as Tuas promessas. É o que queremos neste dia que se chama pelo Teu nome. Queremos ser fortalecidos por Tua palavra. Seja qual for a situação da vida em que estamos,
Queremos desfrutar a alegria que Paulo desfrutava. Queremos vivenciar as melhores experiências espirituais no Senhor e com o Senhor. De modo que o nosso coração transborde de alegria para o louvor da Tua glória. Oramos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Se vocês ainda se lembram, irmãos, ao início de nossos estudos, nós ficamos sabendo que Paulo tinha 3 grandes objetivos ao escrever esta carta. Um deles era, ele queria resolver problemas e disputas internas entre os crentes. Ele também tinha por objetivo recomendar 2 pastores, Timóteo e Epafrodito, que seriam enviados por ele para cuidar da igreja de Filipos. E é claro, ele também escreveu esta carta para agradecer aos filipenses pela parceria que tinham no ministério do Evangelho. Basicamente é o que encontramos aqui neste texto. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Paulo está escrevendo da prisão, irmãos. Ele não está escrevendo a partir de uma situação confortável, fácil. Não é, circunstancialmente falando, o melhor momento da vida dele. Lembre-se disso. Mas o que nos espanta por toda a carta é o seguinte: embora estivesse aguardando o julgamento que podia muito bem custar a sua vida, e mesmo estando preso ao braço de um soldado romano, Paulo não está tomado de tristeza. O tom de sua voz parece vibrante. Suas palavras destilam alegria espiritual. Pois por experiência própria, irmãos, e pelo tempo que andou com o Senhor Jesus, ele sabia muito bem, Deus tem alegria para os santos, em qualquer situação da vida. Você quer desfrutá-la neste dia? Deseja vivenciar a alegria espiritual no coração? Como fazemos, Renan? Bem, na verdade, precisamos perguntar ao apóstolo. E segundo Paulo, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos aprender o contentamento cristão. O verso de número 10 registra: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O apóstolo está, como indica o advérbio, muito alegre. Por quê, irmãos? Ele mesmo nos disse aqui: eu estou muito alegre porque vocês, filipenses, renovaram o interesse por mim. O verbo renovar, irmãos, vem da horticultura e era usado no primeiro século para descrever uma planta que, depois de dormir no inverno, desperta na primavera para dar novos brotos. Era o relacionamento de Paulo com os filipenses. Depois de um longo inverno, o cuidado dos santos brotou outra vez na direção do apóstolo. Que coisa boa! Mas 2 coisas precisam ser observadas. A primeira delas: em nenhum momento Paulo culpou os filipenses pelo inverno. Perceberam isso? Ele culpou a falta de oportunidade. Vocês sempre tiveram interesse, só não tinham a oportunidade.
Talvez tenha sido difícil reunir a oferta. Ou quem sabe não havia uma pessoa disponível para levar a oferta de Filipos a Roma. Seja como for, tome nota disso. Paulo não culpou os filipenses. Mais importante ainda, esta é a segunda observação. Paulo está grandemente alegre no Senhor. Ou seja, embora tenham sido os filipenses que estenderam a mão para ofertar na direção de Paulo, o louvor de seu coração é dado a Deus e não aos filipenses. A alegria que ele tem está no Senhor e não nas ofertas, pois ele sabe que ao fim do dia foi Deus quem despertou os filipenses e foi Deus quem lhes deu a oportunidade de servi-lo. E antes que alguém lhe visse como um menino que se encanta com um novo brinquedo ou que chora se não o recebe, Paulo lhes diz, versos 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. As expressões-chave aqui são: aprendi a adaptar-me e aprendi o segredo do contentamento, ou a viver contente. E de cara nós precisamos ter em mente o seguinte: Paulo não aprendeu a se adaptar, não aprendeu o segredo do contentamento com os rabinos, ou na melhor educação possível que existia. Ele aprendeu com Jesus, na caminhada do discipulado, nos batentes reais e sofridos da vida. E o que ele aprendeu, pastor? Primeiro, ele aprendeu a se adaptar, irmãos. Em outras palavras, ele aprendeu a aceitar de modo pacífico a condição que Deus lhe deu, entendendo que era fruto da boa e perfeita providência de Deus. Além de não lutar contra a providência, o apóstolo nos diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. À época do apóstolo, as religiões pagãs tinham seus segredos, que em um rito de iniciação eram revelados para aqueles que se aproximavam delas. Só que os adoradores não podiam divulgá-los. Não é o caso com a fé cristã, irmãos. Paulo não apenas descobriu o segredo do contentamento, ele está aqui publicamente divulgando para todos os crentes. E qual é o segredo do contentamento? Verso de número 13. Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ao início do parágrafo ele disse: eu me alegro grandemente no Senhor. Ao final dele, ele repete basicamente a mesma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, no Senhor também. Cristo, portanto, é o segredo do contentamento de Paulo. O apóstolo não está dizendo que é um autossuficiente, em si mesmo satisfeito, não. O que está dizendo aos filipenses é: Cristo me é tudo.
Ele tem tudo de que eu necessito em toda e qualquer situação da vida. Para resumir, irmãos, o apóstolo aprendeu o segredo de desfrutar a suficiência de Cristo. Você já aprendeu este segredo? Será que já aprendemos o segredo do contentamento? Um crente contente é um crente calmo na adversidade e humilde na prosperidade. João Calvino, comentando o texto, escreve: a prosperidade costuma ensoberbecer a mente, e a adversidade costuma deprimi-la. Curiosamente, Paulo está nos dizendo: eu estou livre das duas. Será que nós estamos livres do orgulho da prosperidade ou da tristeza excessiva das dificuldades? Se sofremos demais com uma ou com as duas coisas, ainda não aprendemos o segredo do contentamento. Se nos entristecemos demais com a dificuldade ou se nos orgulhamos demais em tempos de prosperidade, é porque nossa alegria está no lugar errado. Estamos nos alegrando ou nos entristecendo demais com as bênçãos de Deus, quando deveríamos em todo o tempo estar felizes e alegres no Senhor, irmãos. Mais do que gostaríamos de confessar, geralmente esse é o caso. Então, o que fazemos? Se queremos aprender o contentamento, à luz deste texto, nós precisamos confiar no Deus da providência. Por um lado, temos que cultivar um coração agradecido, como Paulo faz aqui a cada expressão do cuidado divino, por menor que seja. Nós precisamos agradecer a Deus, irmãos. Lembrar que o Senhor está cuidando de nós e de nossas famílias. Mas, por outro lado, nós temos que aprender a nos adaptar, outra vez, a aceitar a providência, sem reclamar ou lutar. Porque é como vive. Paulo pode dizer: foi Deus quem me colocou aqui para o progresso do Evangelho na prisão. Ele pode dizer aos filipenses, o inverno da nossa relação está sob a mão de Deus, eu não estou triste com vocês. Ele não se exaspera com Deus, não aproveita a carta para reclamar dos filipenses. Eu aprendi a adaptar-me, a aceitar a providência divina. Seríamos muito mais alegres se vivêssemos assim. Nós precisamos fazer o mesmo, irmãos, em vez de reclamar da vida e das pessoas. Humilde e calmamente, nós precisamos aceitar a boa e sábia providência de Deus. Ao mesmo tempo, se queremos aprender o segredo do contentamento cristão, nós precisamos desfrutar a suficiência de Cristo. Para tanto, temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Exercitar fé nas promessas dele. Foi o próprio Cristo quem disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E é Paulo, sob a inspiração do Espírito de Cristo, quem escreve aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo e Paulo estão na mesma página. Contentamento cristão, segundo eles,
passa pela suficiência de Cristo. E tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, não significa que posso pecar, ou que posso realizar todo tipo de proeza sobrenatural, como saltar sobre o Oceano Atlântico, ou curar uma pessoa doente. Nós precisamos entender este verso dentro de seu contexto. O contexto é abundância ou escassez, facilidade ou dificuldade. O que Paulo está dizendo é: em Cristo nós podemos suportar qualquer coisa. E não realizar qualquer coisa. E enquanto sofremos e corremos para Cristo, no nível mais profundo do nosso interior, Ele nos fortalece. Nos fortalece para não cairmos na tentação da soberba em dias de prosperidade. E nos fortalece para não cedermos às pressões da tristeza excessiva em dias de dificuldade. Em Cristo nós podemos suportar todas as coisas para a glória de Deus. Esse é o segredo da alegria dos santos, irmãos. Para vivê-la integralmente, o apóstolo nos diz, em segundo lugar, que nós precisamos participar da obra do Evangelho. Foi exatamente o que os filipenses fizeram. Versos 14, 15 e 16. Apesar disso, Paulo escreve: vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Embora estivesse contente no Senhor e não nas ofertas dos filipenses, Paulo não quer lhes dar a impressão de que não gostou do que eles mandaram. Podia soar arrogante da parte dele e ainda prejudicar outros servos de Deus que no campo precisavam da ajuda dos filipenses. Ao mesmo tempo, ele deseja agradecer e elogiar os filipenses, pois não era a primeira oferta deles, era mais uma em tempos de dificuldade. Os filipenses estavam envolvidos em uma parceria corrente com o apóstolo. E a expressão dar e receber, irmãos, que vem do contexto comercial, revela que havia uma conta sempre pendente entre as duas partes. Paulo lhes ministrava o Evangelho e eles levantavam ofertas para cuidar do sustento de Paulo. Mas o que é uma oferta, segundo as Escrituras? Como devemos enxergar nossas contribuições? Versos 17, 18 e 19. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Outra vez, Paulo é cuidadoso aqui. Ele não quer que os filipenses entendam que devem fazer o que as outras igrejas não fizeram. Não, não é isso. Ele não quer que eles olhem para Paulo
como se Paulo fosse um ambicioso que jamais se dava por satisfeito, também não, irmãos. Segundo o que temos aqui, Paulo estava amplamente suprido, tem mais do que suficiente, e essa, portanto, não é a questão. A questão que Paulo destaca aqui é o bem dos crentes que ofertam. Por isso, rapidamente, ele fala ou toca no que seria a natureza da oferta cristã. Oferta cristã, de acordo com este texto, é um investimento. É sério. O que quero, Paulo escreveu, é o que pode ser creditado na conta de vocês. Outra vez é uma expressão comercial, irmãos, e sugere a ideia do investimento. E Paulo não era o primeiro a citá-la. O sábio de Provérbios concordaria com ele, pois este escreveu: o generoso prosperará, e quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele mesmo o recompensará. Oferta, então, é um investimento. Oferta, à luz deste texto, também é adoração. Paulo escreve: os donativos que vocês me enviaram são aroma suave, aceitável e agradável a Deus. De acordo com um comentarista, essa é a declaração mais sublime que podemos fazer sobre as nossas ofertas. São instrumentos de adoração que trazem prazer ao nosso Deus. E quem as pratica corretamente, com um coração adorador, recebe uma maravilhosa promessa. Qual é? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. São os investimentos, dando seus dividendos. Repartir com os que labutam na causa do Evangelho, coloca Calvino, é semear no campo do Senhor, do qual se pode esperar uma colheita certa e abundante. De fato, irmãos, o Senhor promete suprir as necessidades daqueles que suprem as necessidades de seus servos. E o Senhor promete fazê-lo de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Percebam isso. Paulo não está dizendo que Deus vai tirar um pouco do muito que tem, como às vezes nós fazemos quando vamos ofertar. Tiramos daquilo que não nos faz nenhuma falta às vezes. Não é o que Paulo está dizendo. Ele suprirá as nossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo. A ideia é de proporção. Ele não vai tirar um pouco do muito, Ele vai nos dar muito. Proporcionalmente falando, à luz do que Ele tem, gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Basicamente é como se Paulo estivesse dizendo: vocês tiraram do pouco para cuidar de mim na prisão. Deus tem tirado do seu muito para cuidar de todos os seus filhos. Ninguém ficará sem recompensa. Por isso, ao final deste parágrafo, o apóstolo termina com uma expressão de adoração, ou uma doxologia, verso de número 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Para Paulo, irmãos, doutrina nunca é uma questão fria. Sempre que ela habita sua mente, ela também explode em adoração em seu coração. Será que é como vivemos? Você que gosta de estudar a Bíblia, de ler livros cristãos, você o faz para conhecer a Deus e adorá-lo integralmente? Na verdade, nossa vida inteira deveria ser uma expressão de adoração.
Aos Romanos, Paulo escreveu: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, pois este é o culto racional de vocês. Aos Coríntios, o mesmo apóstolo escreve assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estamos falando de tudo. Em todo lugar, e como encontramos em Filipenses, para todo sempre. Qual é o fim supremo do homem, irmãos? Pergunta o nosso breve catecismo. A resposta oferecida com base em inúmeros textos bíblicos é: o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. As duas razões por trás da criação: a glória de Deus e a alegria de seus santos. Você quer ser espiritualmente alegre de verdade? E não apenas circunstancialmente feliz? Vamos viver para a glória de Deus, irmãos, em tudo. Estude e trabalhe, namore e se case, jogue futebol ou cultue a Deus com a igreja aos domingos. Vamos fazer tudo para dar a Ele glória e louvor com o que somos, com o que temos e com o que fazemos. Todas as coisas devem ser direcionadas para Ele. E é óbvio que isso inclui nosso dinheiro, como o gastamos, o que nós fazemos com o que recebemos de Deus. Outra vez, o comentário de Calvino aqui é muito útil. Ele escreve: Deus nos convida à honra do sacerdócio e ainda põe em nossas mãos as ofertas. Mas o que fazemos com elas? O que fazemos com o que nos foi dado e com o que deve ser separado para a adoração santa? Palavras de Calvino, no século XVI. Alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo, outros com o deleite gastronômico, outros com vestuário imoderado, e outros com casas gigantescas. Mas e como ficam os servos e a obra de Deus? Pois ofertar, irmãos, como ouvimos, é partilhar com aqueles que partilham o Evangelho. É dar e receber. E uma conta desta natureza, para usar o termo da passagem, é o que existe entre um pastor pregador e uma igreja local. Os pastores partilham a doutrina do Evangelho com as igrejas. E as igrejas, por sua vez, partilham ofertas com os pastores para o sustento deles. É uma conta que redunda em compensação mútua. Todo mundo ganha. Os crentes ganham porque crescem no Senhor. E os pastores ou os presbíteros que lideram bem a igreja, disse Paulo a Timóteo, ganham porque são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Há um compromisso, há uma conta sempre pendente entre pastor e igreja. Além dos pastores locais, como a igreja de Filipos está fazendo aqui, nós precisamos partilhar com os missionários. Pois alguns deles, irmãos, abriram mão de carreiras promissoras, de onde muito provavelmente tirariam o sustento de suas casas. Outros, pelo lugar em que estão,
simplesmente não conseguem levantar o próprio recurso. Então, o que é que nós fazemos? Nós repartimos com eles daquilo que recebemos de Deus. Nossos recursos não podem ser usados de modo egoísta e mundano. Deus não nos deu o que temos, a fim de que gastássemos apenas com nós mesmos, nossas famílias e as nossas preferências. Não, irmãos, são ofertas. Devem ser colocadas ao altar de Deus. E o altar de Deus é o cuidado com aqueles que sofrem na fé e principalmente com aqueles que labutam pela causa do Evangelho. E se lhe motiva, lembre-se, investir, ofertar é investir no campo do Senhor. Paulo nos diz: o meu Deus suprirá as necessidades de vocês. Ninguém precisa ter dúvida. Deus prometeu suprir as necessidades daqueles que cuidam das necessidades de seus servos. Mas detalhe, Ele vai fazê-lo não para atender os nossos sonhos de consumo. Ele vai suprir nossas necessidades. E nem sempre Ele vai fazê-lo usando as riquezas deste mundo. Ele vai fazer uso das riquezas inesgotáveis que estão em Cristo. Ou seja, por causa de Cristo, todos nós aqui podemos ficar tranquilos. Seremos ampla e totalmente supridos e cuidados por Deus. Não é uma questão de mérito, é uma questão de graça de Deus e obra de Cristo. Sendo assim, irmãos, vamos ofertar melhor e mais regularmente na obra do Senhor. Eu sei que há incertezas por toda parte. No cenário mundial, na sua conta, na minha conta, eu sei disso. Mas vamos nos lembrar, Deus não entrou em crise, irmãos. Os cofres do Senhor não diminuíram na pandemia. Seu poder não diminuiu perante o coronavírus. Ele continua o mesmo Deus. Poderoso, santo e pródigo, generoso. Generosamente Ele seguirá repartindo conosco e cuidando para suprir todas as necessidades que temos. E quando o fazemos também, nós participamos da obra do Evangelho e temos alegria espiritual. Para terminar, irmãos, se queremos usufruir desta alegria, o apóstolo nos diz que nós devemos confiar na graça de Cristo. Os últimos versos desta epístola, como de costume, trazem as saudações finais de Paulo. Só que elas não são pouco importantes, como muitas vezes nós julgamos. Neste caso, elas são muito importantes, pois Paulo faz uso delas para demonstrar amor pelos santos, para apontar para o poder do Evangelho e para destacar a segurança que temos em Cristo. Então, são muito importantes. Versos 21 e 22. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César.
Em 2 versos você tem 4 saudações. A primeira é de Paulo aos filipenses. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Isso não é, irmãos, um mero olá, como vai? Tudo bem? Não. A ideia é que quando os filipenses estiverem ouvindo ou lendo essa carta, eles percebam e sintam o amor que Paulo tem por eles. Quando menciona todos, em outras versões, cada um dos santos, a ideia é como se Paulo quisesse cumprimentar cada um face a face. Depois ele nos diz: os irmãos que estão comigo enviam saudações. Quem são estes? De acordo com um comentarista, Paulo está falando de Timóteo, Epafrodito, Tíquico, Filemon, Onésimo, Aristarco, Marcos e Lucas. São os irmãos que estão com ele na prisão. O mesmo comentarista ainda escreve: nós podemos imaginar que o apóstolo, enquanto escreve, está olhando ao redor da sala e esses outros homens estão balançando a cabeça de modo afirmativo. A saudação segue crescendo, irmãos. Verso 22, ele nos diz: todos os santos enviam saudações. São os santos de Roma, onde Paulo está, enviando saudações aos santos de Filipos. Paulo não quer dividir as igrejas, não quer dizer que esta é mais importante do que aquela. Ele está aqui construindo pontes entre esta e aquela igreja, porque são igrejas irmãs. E por fim, ele nos diz que especialmente os que estão no palácio de César enviam saudações. E Paulo não está pensando, irmãos, apenas nos soldados. O que tem em mente aqui são os servos do palácio. Todos aqueles que viviam perto de César, o imperador. E o que fica claro com isso, e o que merece destaque é do cozinheiro ao arauto do homem mais poderoso do mundo, o evangelho tem seus convertidos. Nos aposentos mais íntimos do império, a palavra de Deus continuava avançando com poder e graça. E é com essa graça que Paulo desce as cortinas desta maravilhosa epístola, verso de número 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Ele está fechando um ciclo. Ele começou a carta com graça, ele a termina com graça. Ao início dela, ele disse: a vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele a fecha com: que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. A fala de abertura aponta para a graça que temos por causa de Cristo. E a de conclusão fala de onde nós a desfrutamos, no íntimo, no espírito de vocês. O mais interessante para mim é o seguinte: a vida cristã, assim como a carta aos Filipenses, começa e termina pela graça. Nós estamos seguros na graça, somos fortalecidos nele. É a graça que nos sustenta e é nela que estamos protegidos, irmãos. Você crê nisso? Você confia na graça de Cristo? Davi, como Paulo, confiava. E por isso ele
concluiu o Salmo 23 dizendo: eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. É uma declaração e tanto, irmãos. Todos os dias da minha vida. Davi não está hesitando, vacilando, não tem dúvida. Eu estou certo, convicto, de que a bondade e a fidelidade do Senhor, como dois seguranças, me acompanharão todos os dias da minha vida. É o que temos, por causa de Cristo Jesus. A graça de Deus sempre nos acompanhará do começo ao fim de nossas vidas. E lembre-se, estamos falando de algo que não merecemos, de graça. Renan, será que alguns crentes podem desfrutá-la mais do que outros? Claro que podem. Desde que façam uso constante dos meios de graça, levem uma vida de santidade na presença do Senhor, podem sim. Mas nós não vivemos assim o tempo todo. Como pecadores que somos, nós vacilamos, nós enfraquecemos, nós escorregamos, momentaneamente, às vezes até deixamos de crer nas promessas do Senhor. É assim ou não, irmãos? Qual é a nossa sorte? É a graça. Ela não é fraca igual a você, ela é forte. Ela não vacila como o meu coração, ela permanece. Ela não nos abandona, não vai embora, irmãos. A graça de Deus está conosco ao início, está conosco ao meio e estará conosco até o fim da vida cristã. Louvado seja o Senhor por isso. E uma prova do poder da graça é o que temos nessa passagem. A casa de César. O Evangelho tem poder? Olhe para isso, irmãos. Os muros do castelo do imperador podem impedir a entrada de exércitos inimigos. No entanto, eles nada são diante do poder da graça de Deus. A graça atravessou os muros e alcançou até mesmo os mais íntimos servos do imperador, pois o Evangelho tem poder. Paulo registra a saudação destes servos de César para encorajar os filipenses. É uma prova tangível do poder da graça de Deus. Todos nós precisamos de coisas assim na vida, irmãos. De relatos do poder do Evangelho. É por isso que você faria bem se ao longo deste ano lesse as biografias dos missionários e santos do passado. É por isso que nós não podemos andar sozinhos. Precisamos andar com irmãos na fé. Pois nós carecemos de exemplos vivos, próximos do poder do Evangelho. E à medida que vemos a transformação de vida dos nossos irmãos, nós precisamos orar a Deus com fé, para viver a mesma transformação em nosso coração. Pois o Evangelho reina, irmãos. Não só na casa do imperador, ele reina também na nossa casa para a glória de Deus. E se ele estiver reinando, se estiver em ação nas nossas casas e corações, nós veremos, segundo este texto, duas provas externas. Provas que do lado de fora falam da operação que está acontecendo do lado de dentro. A primeira, nós seremos santos no mundo. Seremos santos até mesmo na casa de César. Não é fácil, eu sei, mas nós podemos nos beneficiar do que um comentarista escreveu sobre os santos da casa de César. Ele disse: os santos podem servir no palácio do imperador, mas por causa de Cristo e por meio da oração, eles têm acesso a um trono muito maior, poderoso e estável, o trono de Deus nos céus. Sim, eles estão na casa de César,
Mas a verdade é que são parte de uma família muito maior e universal. A família de Deus no mundo é a pura verdade para o crente, irmãos. Qualquer que seja a sua situação, no trabalho, na faculdade ou na família, lembre-se, a qualquer hora, em qualquer momento, você pode acessar a sala do trono de Deus em oração. E depois, jamais esqueça, você tem uma família de fé espalhada por toda a terra. Você pode estar longe da sua família biológica, mas se você quiser, você poderá sempre estar perto da família da fé, pois ela está espalhada pelos 4 cantos da terra. E sobre esta família, se o Evangelho estiver em ação nos nossos corações, nós evidenciaremos amor. É uma segunda prova externa que temos aqui. Não só amaremos, não só seremos santos no mundo, nós vamos amar os santos de Deus, a igreja de Cristo. Ao final desta carta, Paulo está revelando amor. Está falando com eles como se estivesse face a face com cada um deles, irmãos. Estamos falando de um cristianismo afetuoso e eficaz. Frieza e distanciamento nos relacionamentos da igreja são péssimos sinais de vida espiritual. Como não amaremos a família com quem vamos viver por toda a eternidade? Porque vamos desprezar as pessoas por quem Cristo derramou seu sangue na cruz? Resolva, meu irmão, neste ano, amar os crentes com quem você congrega. Resolva fazer os seus melhores amigos entre nós. Abra a sua casa para receber irmãos. Esteja disposto a visitá-los quando for convidado. Pois esta é a nossa família de fé. Vença em oração o espírito tímido. E desfrute desta bênção que Paulo tinha. A comunhão dos santos. Quem vive assim, nunca fica sozinho quando a necessidade chega. É o que Paulo está evidenciando aqui. Eu espero, irmãos, que tenhamos sido abençoados por essa série de estudos e que, em resposta, decidamos orar mais, como Cael, como Paulo. E, sinceramente, eu desejo que neste novo ano tenhamos a mesma alegria que Paulo tinha, até quando estava por trás das grades. Ele não se deixava tomar pelo orgulho em dias de prosperidade, não se deixava vencer por tristeza excessiva em dias de dificuldade. Paulo tinha descoberto o segredo do contentamento, suficiência de Cristo. Se somos crentes, vamos viver assim, em gratidão a Deus por tudo, confiando e descansando em sua providência o tempo todo, nos beneficiando e bebendo da suficiência do Evangelho em Cristo. Se não somos ainda, se você ainda não é um crente, ou se é e tem dúvidas, você é formalmente do lado de fora, mas tem dúvidas do lado de dentro, se é salvo ou não, o que é que você faz? Você ora. Na verdade, todos nós devemos orar por isso. Pois salvação é uma obra espiritual que está para além das nossas capacidades. Como pregadores do Evangelho, pais a filhos, filhos a pais, amigos a amigos, pastor a uma congregação, nós não podemos ceder à manipulação, irmãos. Não vamos manipular as pessoas. Vamos torcer o Evangelho a fim de que elas se convertam. Não é possível. Pois, como disse Paulo aos Coríntios,
as pessoas deste mundo se encontram em um estado que revela a atuação de um falso Deus, o diabo. E que, portanto, carece de uma intervenção do verdadeiro Deus. Paulo disse aos Coríntios que o Deus desta era, o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Ô meu irmão, você não tem como penetrar esta escuridão. Eu não tenho como curar a cegueira espiritual das pessoas. Então, o que fazemos, pastor? Paulo continua no mesmo capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Nós pregamos Cristo. Pois Ele é a luz de Deus. E esperamos por Deus. Pois Ele é o Deus que no princípio de tudo disse: haja luz nas trevas. Ele pode fazer brilhar a luz do Evangelho nos corações. É o que fazemos. Eu preguei hoje a palavra de Deus, e é possível que Deus tenha brilhado no coração de alguns aqui. Se isto aconteceu, você terá visto duas coisas: seus próprios pecados e sua incapacidade de se resolver como Deus santo e justo, e a glória do Salvador Jesus Cristo. Você se viu como um pecador terrível e condenado, e você viu a Cristo como o Salvador mais maravilhoso que já existiu. Se foi o que aconteceu, entregue-se aos cuidados dele, confiando que o sangue de Cristo foi suficiente para perdoar e salvar você da condenação eterna. Se você o fizer, porque Ele primeiro o moveu, você sairá daqui para desfrutar o que já desfrutamos: alegria espiritual em toda e qualquer circunstância. Esperando, obviamente, aquele grande dia, irmãos, quando vamos nos unir ao povo de Deus, e com quem passaremos a eternidade nos alegrando na presença do Senhor. De qualquer forma, vamos orar a Deus por alegria espiritual. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã.